A violência tem levado moradores do Rio de Janeiro a comparar a situação do estado com a de países em guerra. E alguns números até tornam compreensível essa sensação dos cidadãos. Mas os nossos repórteres mostram que são realidades ainda muito diferentes. Quando a violência ultrapassa todos os limites, qualquer pessoa tem medo de ser a próxima vítima. Vou ser pai agora e estou pensando seriamente em sair daqui do Rio. Você vai de ônibus, é roubado, sai de carro, é assaltado, você sai de metrô, é bang-bang. Que país é esse? O jornal Voz das Comunidades, formado por jovens moradores do Complexo do Alemão, decidiu fazer uma experiência. Gravou o som dos tiros na favela, uma das áreas mais violentas do Rio, e foi às ruas ver a reação das pessoas. Eu acho que é da Síria. Síria. Alguns números ajudam a compreender essas respostas. 11 mil quilômetros separam o Rio de Janeiro da Síria, mas milhares de mortes violentas aproximam as duas regiões. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. As estimativas de população são semelhantes. Aqui no Rio, nos 3 primeiros meses deste ano, 1.867 pessoas morreram vítimas de homicídios, roubos, agressões e em operações policiais. Na Síria, nesse mesmo período, 2.188 civis morreram em ataques e confrontos. Do ponto de vista dos motivos para a violência, o Rio e a Síria não têm nada em comum. Antes da guerra, a capital, Damasco, era uma cidade razoavelmente tranquila, onde os medos da população eram quase que exclusivamente relacionados à política, já que os críticos do ditador Bashar al-Assad eram duramente perseguidos. A Síria está em guerra há 6 anos, desde que a população foi para as ruas querendo derrubar a ditadura. No Rio, 3 facções criminosas, além de milicianos, disputam o controle das favelas e enfrentam a polícia. O Rio de Janeiro tem as quadrilhas mais armadas do país. Pelo menos um fuzil acaba sendo apreendido diariamente. No ano passado, foram registrados 4 mil confrontos somente entre policiais militares e criminosos, uma média de 11 trocas de tiros por dia. A decadência das unidades de polícia pacificadora fez aumentar a insegurança e os tiroteios. Em 2011, foram 13 casos em áreas de UPPs. No ano passado, mais de 1.500. Casos de corrupção crescente, acusações de infiltração da milícia e vai havendo um processo cada vez maior de quebra do projeto. A população está simplesmente sem saber como agir, sem saber o que fazer. Na Síria também tem muito tiroteio, mas frequentemente as pessoas morrem às dezenas de uma só vez. É quando tem, por exemplo, ataque aéreo ou ataque com armas químicas contra a população civil. No último ataque com gás sarin, morreram mais de 80 pessoas. De um lado o governo, do outro grupos rebeldes e no meio de tudo isso ainda tem o Estado Islâmico. O povo da Síria vive numa terrível desesperança, sabendo que se alguma coisa cai do céu, é bomba. No Rio, em muitos bairros, o que corta o céu são tiros de fuzil. Nas ruas, medo de tiroteios, de uma bala perdida. A população cria meios para tentar se defender. E o grito tem que ser mais alto do que o som ensurdecedor dos tiros. Marcos Vinícius é professor de física. Fora da sala de aula, não desgruda do celular e do computador. Nesse trabalho, ele não está sozinho. Henrique, Marcos Vinícius e mais 2 amigos criaram o Onde Tem Tiroteio. Pelas redes sociais, eles alertam a população sobre áreas de risco. Em pouco mais de um ano, o número de seguidores passou de 300 mil. A nossa missão, é tirar as pessoas das balas perdidas. Não quero ter 1 milhão de curtidas, eu quero salvar 1 milhão de vidas. A expectativa pela violência que um dia acaba chegando é uma tortura para qualquer um que mora em lugares onde a vida alheia tenha se tornado uma banalidade, como no Rio ou na Síria. Com medo da morte, milhões de sírios se mudaram para os países vizinhos e para a Europa, principalmente aqui para a Alemanha. Ziad, professor de teatro, lembra de seus últimos dias na Síria. Víamos tanques e helicópteros pela janela de casa. Tive que sair com minha família para outro bairro. E você sempre calcula a que distância você esteve da morte.
Até que um dia eles conseguiram fugir pela fronteira. Fizeram parte de uma onda de refugiados tão grande que se transformou na maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. É compreensível que a percepção de um carioca assustado com a violência o leve a comparar a situação que enfrenta com a de um país em guerra civil. Mas as diferenças entre Rio de Janeiro e Síria ainda são enormes. O que se vive na Síria é o horror generalizado. Em comum mesmo, no Rio e no país da guerra, é o que está dentro das pessoas. A esperança de que seus pesadelos terminem. Por que nós não temos direito de segurança pública? Por que nós não temos direito à vida, com uma coisa tão básica? Porque o Estado não nos garante isso.